Muito bem, meu querido, muito bem, minha querida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Esquematiza Concursos, o que mais aprova para carreiras policiais. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Adson Andrade, bacharel em Direito, especialista em Direito Penal e Processo, e vou trazer para você hoje tudo o que você precisa saber para a sua prova da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Uma super revisão de véspera, certo? Prometo que vai ser uma aula muito objetiva, uma aula curta, mas direcionada para aquilo que de fato a tua banca cobra em certame, certo? Eu vou trazer para ti tudo aquilo que você precisa saber para chegar aí na tua prova e gabaritar direito penal. Vem comigo. Revisão de véspera para a nossa queridíssima Polícia Militar do Estado da Paraíba. Se você ainda não me segue, ao final dessa aula vai lá, @prof.adsonandrade, segue lá no Instagram. Vamos avançando. Questão número 1 diz assim: no que se refere à exclusão da ilicitude. Veja, a primeira questão nos traz o tema exclusão da ilicitude. Professor, o que é que eu preciso saber a respeito desse tema exclusão da ilicitude? O que é que eu preciso ter em mente acerca da exclusão da ilicitude? Veja, senhores, nós temos que o crime é fato típico, ilícito e culpabilidade. Esse é o conceito analítico de crime. E a IBFC não aborda tanto esse conceito analítico de crime. O que é que ela vai querer de você? Que você distinga, saiba distinguir cada elemento desse, que você saiba diferenciar cada elemento desse. Quando eu falo em fato típico, eu tenho conduta, tenho resultado, tenho nexo de causalidade e tenho tipicidade. Repetindo, quando eu falo em fato típico, eu tenho conduta, eu tenho resultado, eu tenho nexo de causalidade e eu tenho tipicidade. Se eu tenho todos esses elementos, eu vou analisar a ilicitude. A ilicitude é um elemento vazio, perdão, complemento não, um elemento vazio, certo? Ela só vai ser excluída nos casos de quê? De exclusão da ilicitude. Que causas são essas, professor? Vem comigo para o slide. Quando a gente fala em causas de exclusão da ilicitude, nós temos algumas. Vem aqui comigo, rapidinho. Rapidinho para você, bem ampassando, só para te relembrar aqui. Causas de exclusão da ilicitude. Quais são as causas de exclusão da ilicitude? Nós temos quatro. Da vez para a tua prova, são quatro. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Essas são as quatro excludentes de ilicitude previstas expressamente no nosso Código Penal, certo? Vamos aqui. A letra A diz assim, ó: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual. Ele quer a incorreta, tá? Ele quer a alternativa incorreta. Olha aqui. Considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Professor, está certo? Está corretíssimo, é a disposição, é o caput, né? É o caput do artigo 24. Você vai fazer a leitura de todos esses dispositivos depois, certo? Caput do artigo 24. Letra B. O agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo. O agente, em meio ao estrito cumprimento do dever legal, haverá de responder pelo excesso doloso ou culposo. Senhores, isso está previsto lá no artigo 23, parágrafo único, certo? Está correto também. O que é isso, professor? Quando nós falamos em causas de exclusão da ilicitude, se há excesso na defesa, vamos supor que o agente ele está ali se defendendo, repelindo a uma injusta agressão. Se ele está repelindo a injusta agressão, nós podemos pensar numa legítima defesa, certo? Ele está ali repelindo a injusta agressão,
Só que o camarada veio ali agredi-lo com uma faquinha de mesa. E para repelir essa injusta agressão, ele tinha um 38 na cintura, mas não. Ele pegou um fuzil, um 762. Veja, houve um excesso, sim ou não? Houve. O 38 seria suficiente. Certo? Professor, mas ele tinha que. Era arma, se era o que ele tinha na mão, era o meio que ele tinha disponível, tudo bem. Mas se ele tinha outros meios e abre mão desses meios para utilizar o meio mais grave, ele incorre em excesso. Se ele incorre em excesso, ele vai ser punido, professor? Vai. É a disposição expressa do artigo 23 caput, tá? Vamos avançando. A letra C diz assim, ó. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tá certo, professor? Perfeito, tá? Poesia, literalidade do artigo 25, certo? Artigo 25, a literalidade está corretíssima. Letra D. Não poderá alegar estado de necessidade, não pode, perdão, alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Tá certo, professor? Tá certo também. É o que está exposto lá no artigo 24, parágrafo 1º, certo? Que é isso, professor? Um dos elementos do estado de necessidade é a não provocação voluntária do perigo, certo? Então, conforme disposto, a literalidade do parágrafo 1º é essa: não pode alegar estado de necessidade quem tinha um dever legal de enfrentar o perigo, certo? Se o agente tinha o dever de enfrentar aquele risco, ele não pode alegar estado de necessidade. Vamos avançando. Letra E diz assim: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, é vedado, nesta hipótese, a redução de pena. Está errado. É o que está disposto, senhores, lá no artigo 24, artigo 24, parágrafo 2º. Se era razoável exigir, eu vou ter crime, mas eu vou ter uma redução de pena. Esse crime vai ter a sua pena reduzida. Enquanto o professor vai reduzir de 1 terço a 2 terços. De 1 a 2 terços. Essa é a redução se for exigível o sacrifício. Tá bom? Questão número 1, gabarito letra E. Avançando, questão de número 2. Vem comigo, diz assim. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa excludente de ilicitude. Veja, olha aqui. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Por óbvio, nosso gabarito é letra A. Professor, e o que são todas essas outras causas? Essas outras causas, professor, são crimes? São consideradas crime? Eu vou ter crime nessas hipóteses? Não. Nessas hipóteses, nós também não teremos crime, mas não vai ser por exclusão da licitude, vai ser por exclusão da culpabilidade. Vem comigo para o slide. Ó, o item B, C, D e E, inimputabilidade, coação moral irresistível, obediência hierárquica e erro sobre a ilicitude do fato. Todas essas situações excluem a culpabilidade. Excluem a culpabilidade. Bom, vamos avançando. Um minuto, por gentileza. Vamos lá. Questão de número 3 diz assim: a entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes sanções. Adotar as seguintes como sanções: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a curso ou programa educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui. Veja, senhores, nesse contexto, o que é a nova lei de drogas? Ela é uma situação que vai abolir o crime? Não. Ela não vai abolir o tipo penal. Ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar aquela situação. Você concorda comigo? Então, nós estamos diante não de uma abolição crimes, não de uma lei incriminadora que vai trazer um novo tipo penal. Não. Nós estamos diante, sim, de uma novatio legis. Novatio legis é uma lei nova. Só que essa lei nova vai beneficiar ou vai prejudicar? Se ela for prejudicar, nós falamos em novatio legis impégius. Se ela vai melhorar, a gente fala em novatio legis in melius. Como aqui ela vai melhorar, nós estamos diante sim de uma novatio legis in melius, tá? Então, por óbvio, o nosso gabarito aqui, a questão de número 3, a letra D
de Deus, certo? Letra D de Deus. Já segue aqui, lá o Esquematiza na sua rede social, lá no Instagram, certo? Já segue também o professor Adson Andrade, se ainda não segue. Vamos avançando. Questão de número 4, diz assim, ó: a delimitação da extensão territorial de determinados estados é de extrema importância para a aplicação das normas, inclusive as normas penais. Sobre a aplicação da lei penal no espaço, assinale a alternativa incorreta. Veja, a questão agora, senhores, ela que é a incorreta em relação à lei penal no espaço. Nós precisamos entender que quando se fala de lei penal no espaço, é de suma importância que a gente compreenda o que é o território nacional, quais são as situações que vão se caracterizar como extensão do território nacional, quais são as hipóteses de extraterritorialidade condicionada, quais são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Tudo isso você precisa ter em mente. Você vai ter isso a partir do artigo 5º lá do nosso Código Penal. Vem comigo, vamos para os itens, ele que é o incorreto, certo? Ele que é o item incorreto. Vamos aqui item a item. Vem comigo. Letra A. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Tá certo, professor? Está perfeito. Está perfeito. É a literalidade do artigo 5º do Código Penal. Certo? A literalidade do artigo 5º do nosso Código Penal. Nós estamos falando aqui da chamada territorialidade temperada, ou territorialidade mitigada. Certo? A letra B diz assim, ó: aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações. Aplica-se a lei brasileira aos crimes praticados em aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, perdão, no espaço aéreo correspondente, e estas, né, que ele está falando das aeronaves, e estas, falando das embarcações, em porto ou mar territorial do Brasil. Tá certo, professor? Perfeito. Perfeito. Isso aqui, senhores, está previsto, é uma previsão lá do nosso artigo 5º, parágrafo 2º, tá? Parágrafo 2º do Código Penal, certo? Está previsto lá. Letra C. Os casos de extraterritorialidade incondicional, referem-se apenas aos crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Apenas aos crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Senhores, isso está incorreto, tá? Essa previsão está incorreta. Rapidinho aqui que eu vou trazer para você as situações da extraterritorialidade incondicionada. Trazer para você as situações aqui da extraterritorialidade incondicionada. Nós dizemos que a extraterritorialidade vai ser incondicionada, senhores, em algumas situações. Veja, vem comigo. Extraterritorialidade, extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Quando é, professor, que a extraterritorialidade vai ser incondicionada? Quando nós estivermos falando de crimes contra vida ou liberdade do presidente da República, quando nós estivermos falando de crimes cometidos contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, certo? Da administração pública como um todo. Você tem que ler essa territorialidade, tá? Isso aqui está previsto lá no artigo 7º, tá, senhores? De suma importância para a sua prova. Artigo 7º, tá? Você vai ter que ler lá. A linha C vai trazer a situação do crime contra a administração pública, contra a
administração pública por quem está a seu serviço, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou, e agora sim a hipótese do crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Se a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Tranquilo? Vamos aqui. A letra C diz assim, ó, os casos de extraterritorialidade constitucional, a gente já viu que está errado, né? Já viu que está errado, então já vamos marcar aqui gabarito da questão número 4, letra C de Charlie. Letra C de Charlie, certo? Vamos avançando. Questão de número 5. Não há que se falar em crime quando o autor pratica a conduta. Veja, e aqui a banca exigiu de você o conhecimento acerca das excludentes de licitude. Ele quer a alternativa que está falando das excludentes de licitude, porque esse é o texto expresso lá do artigo 23. Diz assim, não há crime quando não há crime nessas situações. Aí ele traz lá as situações, certo? O artigo 23 diz assim, ó, não há crime quando a gente pratica o fato. Não há crime quando a gente pratica o fato. Aí tem lá as situações das excludentes de licitude. Certo? Professor, eu preciso conhecê-las? Precisa. Precisa porque vai cair na tua prova. Certo? O nosso gabarito aqui, a única hipótese dessas que traz as excludentes de licitude, a letra A, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Certo? Questão de número 6. O conceito analítico de crime apresenta como um de seus elementos constituidores a tipicidade. Pode ser dividida aí em tipicidade formal e tipicidade material. Bom, no contexto fático, no contexto do fato típico, observa-se um aparente conflito de normas entre normas penais aplicáveis ao caso concreto. Com base nos seus conhecimentos sobre direito penal, assinala a alternativa que não apresenta um dos mecanismos principiológicos utilizados para solucionar o conflito aparente de normas. Senhores, quando nós pensamos em conflito aparente de normas, pense nesse mnemônico aqui, ó. Seca, seca. Lembra desse mnemônico seca. Que princípios são esses, professor? Subsidiariedade, subsidiariedade, especialidade, conjunção, vou corrigir aqui um instante, por gentileza. Conjunção e alternatividade. Certo? Conjunção e alternatividade. Esses são os princípios que resolvem o conflito aparente de normas. Professor, a questão quer saber qual deles não é. Por óbvio, nosso gabarito, letra B. O princípio da insignificância, ele vai gerar a chamada atipicidade material da conduta. Ele reside na não obtenção de lesão ao bem jurídico, na não ocorrência, na verdade, da lesão ao bem jurídico. Certo? É o princípio da insignificância que não resolve o conflito aparente de normas. Perfeito? Avançando. Questão de número 7. Vamos lá. A teoria do erro tem grande importância para a avaliação da responsabilidade penal do indivíduo acusado de cometimento de delito. Sobre o erro de tipo, assinale a alternativa correta. Diz aqui, ó, o erro de tipo é um equívoco na representação. O erro de tipo ele é um equívoco, segundo a alternativa A, na representação. Ou seja, o agente atinge terceiro achando tratar-se de pessoa que visava atingir com sua conduta ilícita. Tá certo, professor? Tá errado. Aqui nós estamos falando, senhores, na verdade, do erro in persona, certo? Estamos falando, na verdade, do erro in persona, que é um erro de representação, tá? Letra B. Conhecido como aberratio ictus, o erro de tipo se vislumbra quando, no momento da execução do delito, terceiro é atingido sem que o agente tenha vontade de fazê-lo. Senhores, isso na verdade não é erro de tipo, certo? Isso é um erro na execução. Aberratio ictus é um erro de execução.
não é erro de tipo, é erro na execução, certo? Letra C, o erro de tipo é uma modalidade de erro que, quando verificada, não exclui o dolo. Errado, senhores, o erro de tipo sempre vai excluir o dolo. O erro de tipo sempre vai excluir o dolo. Ele vai permitir a punição a título de culpa se houver previsão legal, certo? Se houver previsão legal e na hipótese daquele erro poderia ter sido evitado. Certo? Se o erro for evitável, for vencível, for indesculpável ou inexcusável, eu posso punir aquela determinada situação por tipo culposo, se houver previsão na lei. Tá? Se a lei trouxer a previsão daquele crime na modalidade culposa, certo? Letra D, o erro verificável, quando o agente criminoso supõe que sua conduta recai sobre determinada coisa e na realidade recai por outra. Esse é erro de tipo, senhores? Não, esse não é um erro de tipo. Nessa situação aqui, em que a gente supõe que a conduta cai sobre um objeto e cai sobre outro, nós podemos pensar num erro sucessivo, certo? Um erro sucessivo, um dolo genérico, aí a gente erra em relação ao objeto material atingido. Nosso gabarito, por óbvio, letra E, trata-se do erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, excluindo o elemento subjetivo. O que é o elemento subjetivo, professor? Dolo, culpa. Ou culpa em sentido amplo, pode ser chamado também, certo? Dolo, culpa. E permitindo a condenação por ato culposo quando houver previsão na lei. Perfeito, gabarito da questão número 7, letra E. Questão de número 8, vem comigo. Os itens abaixo dizem respeito à figura da tentativa. Tentativa em direito penal. Deixa eu só trazer para você um panorama de tentativa rapidinho, antes da gente começar a falar dela propriamente dita. Vem cá. A tentativa, senhores, ela pode ser perfeita ou acabada, ela pode ser imperfeita ou inacabada, ela pode ser cruenta ou vermelha, ela pode ser incruenta ou branca, ela pode ser qualificada ou abandonada, ela pode ser inidônea. Professor, o que é cada uma delas? Quando eu falo em tentativa perfeita ou acabada, o agente esgotou todos os atos de execução que ele tinha à disposição. O João tem um revólver com 5 tiros, ele efetua os 5 disparos, mas ainda assim ele não consegue obter a morte do seu desafeto. Tentativa perfeita. A imperfeita, por óbvio, é quando ele não esgota. Ele tinha 5 disparos, mas antes dele efetuar os 5, a polícia militar chega, né, no segundo disparo e impede que ele prossiga no intento criminoso. Nessa situação, tentativa imperfeita ou inacabada. Se esgotou, tentativa perfeita ou acabada. Ela pode também ser cruenta quando ele atinge e lesiona o bem jurídico. Vamos dizer que desses 5 disparos ele acertou um. Tentativa vermelha, cruenta. Vamos dizer que desses 5 disparos ele não acertou nenhum. Professor, ele deu 5 disparos, esgotou os meios de execução e não acertou nenhum bem jurídico. Tentativa branca e perfeita. Professor, ele atingiu um bem jurídico. Tentativa vermelha e perfeita. Certo? Tranquilo? Ela também pode ser qualificada ou abandonada. Quando eu falo de tentativa qualificada ou tentativa abandonada, estou falando de desistência voluntária e de arrependimento eficaz. As pontes de ouro lá de Franz von Liszt. Certo? E ela pode ser inidônea também, que se refere ao crime impossível, artigo 17. É, é, disse impossível o crime, né? Quando não se pode consumar, não se pune a tentativa, na realidade, quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto material é impossível consumar-se o crime. Artigo 17, certo? Feitas essas considerações, voltemos aqui à questão. Vamos lá. Questão número 8.
Os itens abaixo dizem respeito à figura da tentativa em direito penal. Vamos lá. Ele quer a correta. Esse aqui é o primeiro, né? Vamos lá, o primeiro aqui. A tentativa branca é aquela em que ocorre quando o agente, embora tenha empregado todos os meios ao seu alcance, não consegue atingir a coisa ou pessoa. Tá certo, professor? Tá certo, sim. Tá certo, sim. O item 1 está correto. A gente, se já tiver o item 1 de incorreto, a gente já tira aqui. Já pode tirar B e pode tirar a E. Né? Pode tirar a B e a E. Vamos lá. 2. Constitui-se como sendo o único elemento constituidor da tentativa a interrupção da execução por circunstâncias alheias à vontade do agente. Está certo? Está errado, senhores. Está errado porque o indivíduo ele pode desistir na modalidade aqui de tentativa abandonada ou qualificada, né? A desistência voluntária, o arrependimento eficaz. Está incorreto. Então, que tem item 2, tu já marca também item 2 como correto, né? Então, ficamos aqui entre C e, e D, mas na verdade já ficou o gabarito letra C porque a 1 está correta, né? Gabarito letra C. O item 3 aqui, nos crimes pré-dolosos não se admite tentativa. Correto. Crimes culposos, crimes crimes subsistentes, os crimes pré-dolosos, os crimes habituais, certo? São crimes que não admitem tentativa. Pré-dolosos, habituais, subsistentes, omissivos próprios, os crimes omissivos próprios também não admitem tentativa, certo? Avançando. Aqui ele fala mais diminuída em 1/4, não, está errado. Esse percentual de diminuição está errado. Parágrafo único do artigo 14 diz que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Na verdade, aqui a diminuição da tentativa é de 1/3 a 2/3. Gabarito, letra C de Charlie. Letra C de Charlie. Certo? Letra está certo? Errado. Questão número 9. São isentos de pena. Mais uma vez aqui, senhores, o próprio Código Penal, ele quer saber, a questão, perdão, ela quer saber o que não é uma excludente de culpabilidade. Nosso gabarito letra A. Por quê, professor? Porque a legítima defesa é uma causa de exclusão do quê? Da ilicitude. A legítima defesa exclui a ilicitude, certo? Questão número 10. Considera as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao processo para assinalar a alternativa correta sobre a figura legal ligada à noção de quem, por qualquer modo, concorre para os crimes, incide nas penas a excominada na medida de sua culpabilidade. Senhores, estamos falando de concurso de pessoas, gabarito, letra B, certo? Estamos diante aqui, essa, a partir daqui, ó, quem, de qualquer modo, nós estamos diante da literalidade do artigo 29 do nosso Código Penal, certo? Artigo 29 do Código Penal. Questão de número 11. Com relação ao que dispõe o Código Penal sobre o concurso de pessoas, é incorreto afirmar. Questão de número 11 nos quer o item incorreto. Está querendo agora o item errado. Vamos lá atrás do item errado. Vem comigo. Vamos ler aqui um a um. Letra A. A participação de menor importância acarreta a diminuição de pena. Tá certo, professor? Tá certo, tá? A participação de menor importância está prevista lá no artigo 29. Artigo 29. Parágrafo 1º. A participação de menor importância, senhores, é uma causa de diminuição de pena e vai reduzir a pena, nesse caso, de 1/6 a 1/3. Tá? Reduz de 1/6 a 1/3. Essa é a participação de menor importância, certo? Item A está correto. Item B. Como regra, se um dos agentes concorrentes quis participar de crime menos grave que o praticado, aplica-se a pena daquele. Tá certo, professor, o item B? Tá sim. Nós estamos falando, senhores, da chamada cooperação dolosamente distinta, previsto no artigo 29, parágrafo 2º. Certo? Professor, o que é a cooperação dolosamente distinta? Pensa que João e José decidem furtar uma determinada residência, certo? Vão para a porta da residência, ficam ali analisando as pessoas, o movimento.
Quando eles acham um momento oportuno, o José pula e João fica na calçada, observando o movimento. Qual o crime que eles intencionam? Furto. Querem subtrair para si coisa móvel alheia, certo? Entram na casa. Quando o José está dentro da casa, ele vê uma pessoa dentro da casa e para garantir ali a execução do crime, para garantir que ele vai de fato estar na posse daquela coisa e garantir a impunidade, ele vai lá e mata aquela pessoa. Ele não tinha a intenção de praticar homicídio, certo? O João não queria praticar latrocínio. O João não estava na intenção de matar ninguém. Só que José matou. Então, nesse contexto, José vai responder por latrocínio e João vai responder por furto. Por quê? Porque o dolo de João era praticar ali o crime de furto e não latrocínio, certo? Vamos avançando. Isso é muito comum, essa questão é muito comum trazendo a ideia do estupro, certo? É muito comum se traga também a ideia do estupro. O indivíduo estava lá, viu uma pessoa, uma jovem dentro da casa, decidiu estuprá-la. Nesse contexto, nós temos uma cooperação dolosamente distinta também, e o agente não vai ser responsabilizado pelo crime que outrem cometeu dentro da residência sem que ele soubesse daquele fato. Bom, vamos aqui para o item C. Como regra, não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal. Tá certo, professor? Tá. Essa é a regra. Isso aqui está previsto, senhores, lá no artigo 30 do nosso Código Penal, certo? Vai dizer assim o artigo 30, ó, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime, certo? Essa comunicação na situação de elementar do crime é uma exceção. É uma exceção. A regra, senhores, é que não se comunique, certo? A regra é que não se comunique. Agora, a título de exceção, é possível que se comunique, professor? É. Se aquela situação for um elementar do tipo penal. Se aquela circunstância de caráter pessoal for um elementar do tipo penal. Tipo o quê, professor? Tipo a condição de funcionário público e se comunica ao particular que pratica o crime contra a administração pública com esse funcionário, certo? Nesse contexto, nós temos que a letra C está correta, tá bom? Letra D, o ajuste, a instigação, salvo disposição expressa em contrário, são puníveis mesmo que o crime não chegue a ser tentado. Errado, senhores, está errado e por óbvio é o nosso gabarito. Isso é a previsão expressa lá no artigo 31 do nosso Código Penal, certo? Nosso Código Penal. Eu preciso, para que se puna o ajuste, o induzimento, a instigação, o auxílio, que são as formas de participação, para que essas formas sejam punidas, eu preciso que o agente, pelo menos, ingresse nos atos executórios, certo? E o crime, ele passa a ser tentado a partir do instante em que o agente ingressa nos atos executórios. Então, eu preciso, pelo menos, que ele entre nos atos executórios para que eu tenha, de fato, a possibilidade de punir o ajuste, a instigação ou o auxílio, tá bom? Então, nosso gabarito, letra D de dado. Vamos avançando, vamos avançando. Questão de número 12. Questão número 12. Acerca das disposições do Código Penal sobre o concurso de pessoas, analise as afirmativas abaixo. Certo? Questão de número 12. Vamos lá. Item 1. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a excominada na medida de sua culpabilidade. A gente já viu no texto de lei expresso do artigo 29. Item 2. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá certo, professor? Perfeito. Texto de lei do artigo 30. Certo? O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio são, via de regra, puníveis, ainda que o crime não chegue a ser tentado. Está errado, senhores. Nosso gabarito, letra B. Vocês percebem que a IBFC ela tende a repetir questões, certo? São questões de concursos distintos, mas ela traz praticamente a mesma temática. Então, por favor, revisa tudo isso aqui, certo? Faz a leitura do texto da lei, porque é o que ela vai exigir de você, tá bom? Avançando, questão de número 13. Questão número 13. Estamos falando agora, senhores, do tipo penal de lesão corporal do artigo 129. Vamos lá. O artigo 129 diz assim, ó. Ele quer saber, assinar alternativa que não resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, de acordo com o Código Penal. Senhores, lá no artigo 129, nós temos o caput do artigo 129, vai nos trazer a lesão leve, cuja pena é detenção de 3 meses a 1 ano, certo? Que é ofender a integridade física ou a saúde, a integridade corporal ou a saúde de outra,
certo? Nesse contexto, nós temos a lesão corporal de natureza simples. No parágrafo 1º, nós temos uma modalidade qualificada, cuja pena é de reclusão de 1 a 5 anos, são as chamadas lesões corporais de natureza grave. No parágrafo 2º, nós temos aí a lesão corporal chamada de natureza gravíssima, cuja pena é reclusão de 2 a 8 anos. O item aqui quer saber aquilo que não é gravíssimo, aquilo que não está no parágrafo 2º do artigo 129. Professor, então, qual é o nosso gabarito aqui da questão número 13? Incapacidade permanente para o trabalho, tá? Tá, então não é gabarito. Enfermidade curável, tá? Tá, não é gabarito. Aceleração de parto? Não. Aceleração de parto está previsto no artigo 129, parágrafo 1º, certo? O artigo 129, parágrafo 1º é o chamado PIDA. É o PIDA. E o parágrafo 2º é o PEIDA, que o pessoal chama, né? Vamos avançando, vamos avançando. Questão de número 14, vamos lá. As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa. E agora ele quer saber qual dos itens está correto, né? Vamos lá. Tenho. As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas e ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimas. Errado, senhores. A lesão corporal de natureza culposa, ela não é... Na lesão corporal de natureza culposa, eu não vou aferir a gravidade dessa lesão. Ainda que ele perca um membro, certo? Vai ser considerada lesão corporal de natureza culposa, que ocorre quando o agente não deseja o resultado e nem assume o risco de produzir. Tá? O item 1 está incorreto. A gente já pode marcar aqui, tirar a letra A, tirar a letra B, tirar a letra C, né? Ficamos com a letra D e letra E aqui do item 14. Vamos lá. 2. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão? Certo. Está correto. O item 2, aquilo que não for grave, não for gravíssimo, não for no contexto de violência doméstica, vai ser leve, tá? A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à lesão corporal de natureza grave. Corretíssimo, gabarito letra D, certo? E a incapacidade para as ocupações habituais, senhores, não é aquele labor, atividade laborativa. Não, é qualquer ocupação tida por habitual, tá? Por mais de 30 dias. Atento a esse detalhe, por mais de 30 dias. Bom, avançando, questão de número 14. Questão de número 15. Vem comigo. A assinale alternativa que indica a presença de uma qualificadora do crime de homicídio. Veja, senhores, o artigo 121 é o tipo penal que vai inaugurar a parte especial do Código Penal. Vai inaugurar a parte dos crimes ali do Código Penal. Certo? No parágrafo 2º, nós temos algumas qualificadoras do crime de homicídio, que vão elevar a pena de reclusão de 6 a 20 para a reclusão de 12 a 30. Tá? Que situações são essas, professor? Vem comigo. Qual dessas hipóteses aqui é qualificadora do homicídio? Relevante valor moral? Não. Essa hipótese aqui é uma privilegiadora, vai trazer o privilégio do homicídio. Repouso noturno é uma majorante do furto praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Esse é o nosso gabarito, é o famigerado feminicídio. É feminicídio. Questão de número 16, vem comigo. Acerca do furto privilegiado. Furto privilegiado está previsto lá no artigo 155, parágrafo 2º do nosso Código Penal, certo? Artigo 155, no parágrafo 2º, nós temos a modalidade do chamado furto privilegiado, que tem como requisito, senhores, veja, o furto privilegiado, ele vai se apresentar como um requisito para a concessão do privilégio, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. Primariedade do agente, pequeno valor da coisa furtada. E quais são os benefícios? O juiz vai substituir reclusão por detenção, diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Certo? Vamos ler aqui as alternativas. Questão de número 16. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º apenas nos casos de furto simples, se estiverem presentes a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa. É errado, senhores. Por quê? Porque se a qualificadora do furto for de ordem objetiva, eu posso ter o chamado furto híbrido, que é aquele crime que vai ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Certo? Letra B. É possível o reconhecimento do privilégio nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa, e a qualificadora for de ordem objetiva. Tá certo, professor? Perfeito. Poesia, gabarito, letra B. Tá bom? Vamos avançando. Questão de número 17. Vamos falar agora do crime de roubo. Vamos falar agora do crime de roubo.
O crime de roubo impróprio, previsto no artigo 157, parágrafo 1º, perdão, do Código Penal, caracteriza o emprego de, veja, senhores, rapidinho aqui para você, eu vou trazer para você, criar uma tela em branco aqui rapidinho, vou trazer as disposições do roubo próprio e do roubo impróprio rapidinho para você, tá? Jogo bala, a gente vai trazer aqui roubo próprio, roubo impróprio para você, certo? Vamos lá. O roubo próprio, ele está previsto, senhores, lá no caput do artigo 157, tá? E ele ocorre, senhores, quando o agente subtrai para si ou para outro mediante violência, grave ameaça ou redução à incapacidade. Essa redução à incapacidade é o que se chama de violência imprópria. Essa redução à incapacidade é o que se chama de violência imprópria. E essa violência, grave ameaça ou redução à incapacidade ocorre antes ou durante a subtração. Antes ou durante a subtração. Quando eu falo de roubo impróprio, eu tenho que ele pode ser praticado violência ou grave ameaça. Apenas eu não tenho a violência imprópria. E essa violência, essa grave ameaça ocorrem após a subtração. Dito isto, vamos voltar aqui à questão. Questão número 17, letra A diz assim, ele quer saber do roubo impróprio, ele quer saber dessa hipótese aqui, ó. Dessa hipótese aqui ele quer saber, certo? Vamos lá. Características pelo emprego de violência imprópria? Não, violência imprópria só cabe no roubo próprio. Violência própria durante a subtração, de forma alguma. É após. Violência imprópria apenas é errado. Qualquer modalidade de violência é errado, a imprópria não. Gabarito, letra E de estuda que a vida muda, certo? Gabarito, letra E. Avançando, questão número 18. João compareceu ao pequeno comércio de Joana, idosa de 71 anos de idade. Após colocar diversos produtos em um carrinho de compras, o agente dirigiu-se ao caixa, ocasião em que entregou à proprietária papel moeda grosseiramente falsificado. Senhores, por força de disposição dos tribunais superiores, o papel moeda grosseiramente falsificado, ele é, em tese, crime de estelionato, certo? Então a gente sabe que sempre que a sua questão falar de papel moeda grosseiramente falsificado, você vai lembrar de estelionato, certo? Não pense em falsidade, é, moeda falsa lá do artigo 289, não. É crime de estelionato, artigo 171. Bom, vem comigo. Para quê? Para fins de pagamento. Em seguida, logrando isso no seu intento, João deixou o estabelecimento e se evadiu, certo? Nesse contexto, ele praticou o quê? Estelionato. A gente elimina B, C e D. O estelionato, senhores, ele, em razão de ser praticado contra o idoso, ele não é qualificado. Ele vai ser majorado. Majorado em 1/3 ao dobro. Certo? 1/3 ao dobro. Então, por óbvio, o nosso gabarito letra A, estelionato perseguível por ação penal pública incondicional. Via de regra, o crime de estelionato, ele se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Só que se ele for praticado contra uma pessoa maior de 70, contra deficiente mental, contra incapaz, pessoa com deficiência mental, contra incapaz, criança, adolescente ou contra a administração pública,
ele vai se proceder mediante ação penal pública incondicional, certo? Vamos lá, vem comigo. Questão número 18. Questão de número 19, vem comigo. Com relação ao crime de peculato, o crime de peculato, senhores, está previsto lá no artigo 312 do nosso Código Penal. É o crime que inaugura ali os tipos penais contra a administração pública. Vamos aqui ver para verdadeiro e para falso, tá? O Código Penal prevê hipótese de peculato culposo. Eu tenho peculato culposo, senhores? Tenho sim. Eu tenho sim a previsão no nosso Código Repressivo, no nosso Código Penal, da modalidade culposa do crime de estelionato, previsto lá no artigo 312, artigo 312, parágrafo 2º. Artigo 312, parágrafo 2º, peculato culposo. A gente já elimina aqui a letra D, certo? No peculato culposo, a reparação do dano se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz de metade. Tá certo, professor? Corretíssimo. Essa é a disposição expressa no parágrafo 3º do artigo 312, tá? Então é VV, né? A gente elimina aqui a C também, tá? É hipótese de peculato o ato de dar as verbas ou rendas públicas à aplicação diversa. Errado. Não é peculato, não. A gente tem um crime de emprego irregular de verbas públicas previsto no nosso Código Penal. Gabarito, letra B de Bravo. E, por fim, vamos agora para a 20ª e última questão. Vem comigo. Antônia, servidora pública federal, exigiu para si, em razão da função, vantagem indevida. Senhores, nós temos aqui todos os tipos penais do crime de compulsão. Exigir para si ou para outrem, e direto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, gabarito, letra A de aprovação. Quando nós pensamos em crimes contra a administração pública, eu quero que você entenda que aprender os verbos núcleo do tipo é de suma importância. Aprendendo os verbos núcleo do tipo, aquele verbo lá, que é a conduta nuclear típica, você resolve toda e qualquer questão, certo? Senhores, no mais, encerramos por aqui, certo? A nossa super revisão. Você vai colocar ela aí em 2.0, vai virar uma revisãozinha de 20 minutos, 25 minutos, para que você possa ali pegar os principais pontos daquilo que a banca pode exigir de você, certo? No mais, eu me coloco à disposição. Me sigam lá nas redes sociais, @prof.adsonandrade e, opa, foi tragar aqui, né? @prof.adsonandrade. Me sigam lá nas redes sociais. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e não conhece ainda o trabalho do Esquematiza Concurso, vai lá, adicione o Esquematiza Concurso, fica por dentro de todos os concursos das carreiras policiais, certo? E no mais, me coloco à disposição de todos vocês na rede social. Mas esse não é um adeus, é um até logo. Teremos muito mais material que vai ser disponibilizado para vocês. Desejo a todos uma excelente prova, mantenha a calma, vai dar tudo certo. Até mais, tudo de bom.